A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso Segredos de um Culto Infantil Envolvente. E na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que é um culto infantil envolvente. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula impactou a tua vida, deixa um comentário legal e deixa o teu like, coloque o teu like, tudo isso ajuda o nosso canal a se tornar mais relevante e ajudar outras pessoas no Ministério Infantil. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como fazer ou como organizar um culto infantil envolvente. Eu trabalho há mais de 20 anos no Ministério Infantil, sou pregador itinerante, trabalho com multidenominações, vou em várias denominações. E uma das coisas que durante esses 20 anos nós observamos é a grande dificuldade de engajar as crianças, de envolver as crianças no culto infantil. E uma coisa muito interessante, embora nós passamos por várias igrejas, várias denominações, cada uma com a sua liturgia, cada um com o seu jeito do culto, nós observamos que algumas coisas são comuns em todas elas. Alguns erros são comuns em todas essas igrejas e esses erros causam dificuldade do engajamento das crianças, de envolver as crianças no culto. Então nós vamos trabalhar para te ajudar a realmente ter um culto infantil impactante na vida das tuas crianças. A proposta desse curso é fazer com que suas crianças realmente se envolvam no ambiente de adoração real e verdadeira a Deus, que é o teu desejo, que é o nosso desejo, compartilhar esse conhecimento, então te ajudar nisso. O nosso curso ele vai estar dividido em 4 aulas, então você vai estudar em 4 módulos diferentes, assuntos relacionados ao culto infantil relevante. Lembrando, não perca as aulas. Nós vemos muitos alunos que assistem a primeira aula, a gente tem alunos que assistem, muitos alunos, na segunda aula já é menos alunos, e quando chega na aula final, que é a conclusão do curso, nós vemos que os alunos desistem muito fácil. Eu quero dizer para você que investir no teu ministério não é só pagar um curso. Um curso gratuito como esse, você investe o teu tempo, você investe a tua dedicação em aprender. Isso também é investir no teu ministério. Então siga até o final desse curso. O curso vai estar dividido então em 4 aulas, cada aula nós vamos ter uma senha, então você precisa assistir as 4 aulas e nos enviar a senha. Nessa primeira aula você já vai ter a primeira senha e você vai fazer o quê? Você vai assistir essa aula, anotar essa senha e nos enviar para que nós possamos te enviar o e-book. Então nessa primeira aula você assiste, anota a senha e nos envia para que você possa ganhar o e-book, o segredo do culto infantil envolvente. Nós vamos contar o segredo para você. Então isso é muito importante. Outra coisa importante, então assiste as 4 aulas, nos manda no final as 4 senhas. Então você manda a primeira e depois você anota as outras 3 e no final do curso você vai mandar as 4 senhas e nós vamos enviar totalmente de graça para você um lindo certificado de conclusão do curso. Então nós preparamos um certificado, um e-book para abençoar a tua vida. Uma das missões do Centro de Treinamento Baraque é abençoar. A palavra Baraque quer dizer abençoar no hebraico. Então nossa proposta é abençoar a tua vida através do conhecimento para que você possa ajudar as outras crianças no Ministério Infantil. A proposta da aula de hoje, então, nós vamos falar o que é um culto infantil envolvente. Então, a proposta dessa primeira aula é você compreender o que é um culto infantil envolvente. Então nós precisamos entender primeiramente o que é um culto infantil envolvente para que possamos trabalhar em cima disso. Então, como eu disse para você, eu sou o tio Rogério, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil, sou convidado para pregar em congressos de crianças, cultos infantis, e quando nós chegamos nesses cultos, nós começamos a observar que, embora a maneira do culto se desenvolver é diferente em cada denominação, os erros são comuns, a gente começa a ver coisas comuns que acontecem e essas coisas prejudicam o envolvimento das crianças no culto.
Então é importante nós sabermos disso, que em muitos lugares algumas coisas acontecem e essas coisas vão prejudicar o engajamento das crianças, o envolvimento das crianças no culto. Então, pastor, quais são os erros comuns que nós observamos nos cultos infantis de várias denominações que vão prejudicar o envolvimento da minha criança, dos meus juniores no culto infantil? Primeira coisa que a gente vê é a falta de organização. Então, muitas vezes o culto acontece sem uma organização. Então, nós observamos que muitas vezes quem está dirigindo o culto, quem está desenvolvendo o culto com as crianças, ele começa a fazer as coisas, mas não há uma programação, não há um planejamento. Então, a gente vê que as coisas acontecem um pouquinho sem organização. E essa falta de organização, ela é prejudicial no culto infantil. Primeiro que criança não consegue ficar parada sem fazer nada. Então, quando não tem uma organização, você começa a ver muito tempo ocioso, muitas coisas que não acontecem, e isso prejudica o envolvimento das crianças. Então é muito comum você observar essa falta de organização. Outra coisa é o desenrolar do culto. Então, no desenrolar do culto, às vezes a gente vê muita coisa acontecendo e de repente nenhuma coisa acontecendo. Uma coisa muito comum é achar que engajar, envolver as crianças no culto, todas elas precisam cantar um hino individual, elas precisam louvar individualmente. Então eu já fui em cultos que às vezes tem 10, 15 hinos, crianças cantando individualmente e as outras ali sem fazer nada, acaba se dispersando, saindo para beber água ou saindo para ir no banheiro. Então essa falta de organização no desenvolver do culto causa muito prejuízo no engajamento. Ah, pastor, então quer dizer que não pode ter apresentações individuais no culto? Pode, mas eu preciso organizar, eu preciso desenvolver o culto. Então, de repente, uma criança cantou um hino individual e depois eu faço um louvor congregacional para que todas as crianças tenham uma ação. De repente, uma criança cantou um louvor individual e agora eu vou fazer uma memorização do versículo com todas as crianças do grupo. Então eu vou intercalando entre participações individuais e o movimento do grupo, o engajamento do grupo no culto. Então essas coisas acabam prejudicando o culto. Outra coisa muito comum de se observar é uma liturgia de culto inadequada. Então muitas vezes a pessoa não compreende: ah, pastor, mas a liturgia da igreja é dessa maneira, mas eu preciso entender que a criança tem um linguajar diferente, tem uma maneira de se expressar diferente, os seus louvores são diferentes. Então eu preciso adequar o culto adulto à linguagem da criança, trazer uma programação voltada realmente às crianças. Às vezes a gente vê uma cópia do culto adulto sem adequação para as crianças, aquilo desmotiva a criança a participar, a criança fica ali perdida. Então esse tipo de coisa causa prejuízo no envolvimento das suas crianças no culto. E nós vamos te ajudar a corrigir essas situações, vamos trazer nesse curso muita estratégia que vai te ajudar a mudar essa situação e abençoar a vida da tua criança e fazer do teu culto infantil uma bênção. Aquele culto que quando as crianças saem diz: nossa, Deus impactou a minha vida, Deus moveu o meu coração. E outra coisa é a falta de organização no horário. É muito triste eu, como ministro do evangelho, quando eu recebo um convite de um culto, se eu chego no horário, as pessoas se assustarem e dizem: o pastor só chegou no horário. Ou muitas vezes no convite a pessoa já dizer: olha, o culto é 7 horas, mas chegue 7h30, porque nunca começa às 7 horas. Então é muito triste isso. Por quê, pastor? Tem aquela coisa, a criança chega no horário, muitas crianças chegam e ficam um longo tempo ocioso, aquilo vai agitando elas começam a correr, começam a brincar, e quando o culto começa, elas já estão super agitadas. Por quê? Porque teve um tempo ocioso sem fazer nada. Ou outras vezes a falta do horário de acabar o culto. O culto se estende demais. Eu me lembro uma vez que eu fui convidado, a pessoa disse para mim assim: pastor, chega às 18 horas, porque nosso culto aqui é pontual, a gente começa às 18. E nós chegamos às 18 horas, realmente o culto começou às 18.
só que não teve horário para acabar. Então foi muito triste, nós ficamos das 18 horas a 21 horas com uma programação totalmente perdida, e quando deu 21 horas me disseram: pastor, vai pregar para as crianças. E quando eu olhava para as crianças, eu via o cansaço das crianças, elas já estavam enfadadas, com dificuldade de assimilar. Por quê, pastor? Porque faltou organização no horário do culto. Nós precisamos lembrar que o culto tem hora para começar e hora para acabar. Mas, pastor, e se o Espírito Santo mover? Se o Espírito Santo mover, é diferente. Mas se eu estiver de uma forma desorganizada, não estiver organizando o meu culto, e o culto se estender por falta de organização, isso daí já é uma coisa que prejudica as crianças, prejudica o envolvimento das crianças. Então eu preciso tomar cuidado. Então todos esses erros são comuns. A gente viu que todas essas coisas acontecem, não importa se é a igreja A, B ou C, e isso provoca a falta de envolvimento das crianças no culto infantil. Então, quando nós começamos a observar isso, qual é a proposta? Fazermos um curso que vai te ajudar a identificar o que está prejudicando o engajamento, o envolvimento das tuas crianças no culto, e fazer um curso que vai te ajudar a corrigir essas situações, trazer elementos novos que vai ajudar as suas crianças a se envolver realmente nesse culto. Então a proposta do nosso curso não é acusar que isso ou aquilo está errado no teu culto, apontar o dedo para você, mas a proposta desse curso, que você vá até o final, é te ajudar a ter cultos impactantes na vida das suas crianças, cultos que a presença de Deus se manifesta, que as crianças sejam edificadas, que haja o crescimento espiritual dessas crianças, para que elas possam ser instrumentos na mão de Deus. Pastor, o que é um culto envolvente? Um culto infantil envolvente. Então, o que é um culto infantil envolvente? Um culto infantil envolvente é aquele cuja programação atrai as crianças. Então a programação do culto, o desenrolar do culto, as atividades do culto vai atrair as suas crianças. Você não precisa ficar dizendo: presta atenção no culto, cante, ore. Não. Toda a programação de um culto infantil envolvente, ela se torna atrativa para as crianças. E quando a programação se torna atrativa, quando atrai a atenção das crianças, envolve o coração da criança, ela compreende o que ela está fazendo ali, essa programação atrativa vai provocar, primeiro, o envolvimento das crianças. Então a criança, ela não vai estar apenas assistindo um culto, ela está ali no templo, prestando um culto a Deus. É muito triste dentro do meio evangélico, as pessoas estão indo para a igreja assistindo um culto. As pessoas estão indo na igreja para ver um grupo cantar, para ver alguém pregar, elas vão ali para assistir uma programação religiosa. E nós, meu irmão, minha irmã, precisamos levantar uma geração de verdadeiros adoradores a Deus, pessoas que entrem no templo com o coração inflamado para adorar a Deus, para louvar a Deus, crianças que vão para a igreja dizendo: hoje eu vou ter um encontro com Deus, e esse encontro com Deus vai transformar a minha vida, esse encontro com Deus vai impactar o meu coração, vai fazer toda a diferença. Crianças que lá na frente vão testemunhar: eu fui lá no culto, a tia preparou um culto que impactou a minha vida, naquele dia eu saí da igreja transformado. É isso que nós precisamos. Então um culto infantil envolvente, ele tem uma programação que vai atrair a atenção da criança, vai envolver o coração da criança e vai fazer com que ela se envolva no culto, e ela vai passar de um mero telespectador, alguém que foi assistir um culto, para um verdadeiro adorador que entrou na igreja para adorar a Deus. E outra coisa importante, um culto infantil envolvente, ele provoca uma transformação. A criança vai para o culto, Deus move o coração da criança, e quando ela sai dali, o Espírito Santo trabalha no seu coração e comportamentos são transformados. Pastor, o que está acontecendo com essa geração? Uma geração que infelizmente nós vemos
Certo dia eu conversava com o diretor de uma escola e ele me disse, para minha tristeza, que as crianças que mais davam trabalho na escola são filhos de cristão, crianças que frequentam a igreja. Passou porque isso está acontecendo, porque nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, levar as nossas crianças a ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Arda no teu coração, que essa chama acenda no teu coração e você, a partir desse curso, diga: não, toda vez que eu reunir as minhas crianças, eu vou buscar com elas a presença de Deus, eu vou ver o Espírito Santo entrar nos seus corações, transformar as suas vidas, porque é isso que nós precisamos fazer. Cultos que a presença de Deus seja real e verdadeira. Então, um culto infantil envolvente, quando nós buscamos em Deus a presença dele, quando as crianças se envolvem no ambiente da adoração, quando a palavra é pregada com ousadia, o coração da criança é tocado, o coração da criança é movido e comportamentos são transformados. Então, isso é muito importante, nós vemos essa transformação de comportamento. Pastor, quais são os elementos de um culto infantil envolvente? Quais são os elementos que precisa ter no culto, na minha programação, para que ela seja um culto envolvente, que envolva as minhas crianças? Nós vamos falar de alguns elementos importantes para um culto infantil envolvente. Pare tudo, pegue teu caderno, pegue tua caneta, nós vamos dar a primeira senha. Essa primeira senha você vai anotar agora no teu caderno e você vai vai enviar para nós no WhatsApp 19 981 16 80 12, dizendo: pastor, eu quero o meu e-book. Então essa é a primeira senha para você receber o teu e-book. Se você chegou até aqui, parabéns, Deus te abençoe. Então a primeira senha, anota aí no teu caderno: um culto infantil envolvente transforma a vida das crianças. Anote aí: um culto infantil envolvente transforma a vida das crianças. Repetindo a senha para receber o e-book: um culto infantil envolvente transforma a vida das crianças. Então anote essa senha, envie para o WhatsApp 19 981 16 80 12 e receba o teu e-book. Voltando então, nós vamos falar agora sobre os elementos que fazem de um culto infantil ser um culto envolvente, uma programação atrativa. O que faz essa diferença? Primeiro, linguagem adequada às crianças. Então o culto infantil, ele já recebe esse nome porque ele é um culto feito na linguagem da criança. Então os louvores têm de trazer a linguagem da criança, as dinâmicas, a ministração. Então a primeira coisa que um culto infantil envolvente tem de ter, uma linguagem adequada às crianças. É muito triste quando eu vou num culto e eu vejo que todo o desenvolvimento do culto não é feito pensado em alcançar a criança, em mover o coração da criança. Então a linguagem não está adequada. Então, primeira coisa para um culto infantil envolvente, primeiro elemento importante: linguagem adequada, linguagem que alcance as crianças, que chame a atenção da criança. Quando eu falo a linguagem, é todo o desenvolvimento, todo o planejamento do culto, todas as atividades do culto voltada a atingir o coração da criança. Então, primeira coisa de um culto infantil envolvente: linguagem adequada às crianças. Segunda coisa, interatividade. Criança não consegue ficar todo o tempo do culto parado, ouvindo, sem fazer nada. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que quer fazer um culto infantil envolvente, traga atividades de interatividades, que interaja com as crianças. Então isso é muito importante, interatividades para um culto infantil envolvente. Outro ponto importante: atividades lúdicas. O que são atividades lúdicas? Brincadeiras dinâmicas que vão mover as crianças, que vão buscar a atenção da criança. Então, de repente, elas estão há muito tempo sem fazer nada, você faz uma dinâmica, traz uma pergunta, aquilo vai trazer a atenção da criança para o culto. Não se preocupe, mais na frente nós vamos falar tudo isso detalhadamente, é só para você ter noção do que faz um culto infantil ser envolvente. Então, essas coisas fazem o culto infantil
ser envolvente. E depois, nós precisamos ter um ambiente acolhedor. Então, a criança deve se sentir à vontade no ambiente do culto. Lembrando que não quer dizer um ambiente bagunçado sem disciplina, mas nós precisamos trabalhar num ambiente acolhedor. Então a criança se sentir bem no ambiente do culto, se sentir à vontade para louvar, se sentir à vontade para expressar a sua adoração a Deus. Então todas essas coisas fazem num culto ser realmente um culto infantil envolvente. Lembrando você, no final desse curso nós vamos oferecer vagas para você participar do nosso curso chamado Gerando Adoradores. Pastor, o que é o curso Gerando Adoradores? É o curso mais profundo sobre o culto infantil. Nós vamos trazer o que são os verdadeiros adoradores, como transformar suas crianças em verdadeiros adoradores. Nesse próximo curso que nós vamos abrir vaga, nós vamos falar sobre os tipos diferentes de culto infantil. Quanto tipo de culto infantil você conhece? Todos os cultos infantis você faz da mesma maneira? Você sabia que tem 4 tipos diferentes de culto infantil? E cada culto infantil ele tem suas características, ele tem suas atividades, seus desenvolvimentos diferentes. Se você quiser conhecer esses 4 tipos diferentes de culto infantil, como fazer um culto de infantil realmente transformar a vida de crianças, envolver as suas crianças, então participe do curso. No final nós vamos abrir vaga, dar todos os detalhes do curso de aperfeiçoamento Gerando Adoradores. Nós vamos falar para você como gerar no meio das suas crianças verdadeiros adoradores a Deus. Então nós vamos abrir vagas e nós vamos trazer para você todo esse conhecimento que vai transformar a vida das tuas crianças e vai ensinar as suas crianças a cultuar a Deus de verdade. Então, o que nós aprendemos nesse curso? Que um culto, nessa aula, que o culto infantil envolvente é aquele que traz uma programação que vai atrair a atenção da criança, vai fazer ela se envolver no culto, e isso vai tocar o seu coração e vai mudar o seu comportamento. Aprendemos também que um culto infantil envolvente, ele precisa ter uma linguagem adequada à criança, então ele precisa falar ao coração da criança, ele precisa ter interatividade, ele precisa trazer atividades lúdicas e ele precisa principalmente ter um ambiente acolhedor. A criança precisa se sentir bem no ambiente do culto. Gostou dessa aula? Deixa o teu like, se inscreva no canal, comente sobre esse curso com outros para que eles possam também participar. Se ficou alguma dúvida, o WhatsApp 19 981 16 80 12. Então não esqueça, já falamos a senha, mande a senha para nós e peça: pastor, eu quero o e-book completo do curso e nós queremos abençoar a tua vida. Lembrando sempre, todo curso gratuito, ele tem um e-book, ele tem um certificado e nós não cobramos nada por isso. Por quê, pastor? Porque o Centro de Treinamento Barak é um trabalho missionário. Nós entendemos que o quanto eu preparar você, você vai alcançar outras crianças para Cristo e nós podemos fazer um grande trabalho para o reino de Deus, ganhando crianças e discipulando. Então é por isso que o Centro de Treinamento Barak oferece esse curso e não é um curso superficial, é um curso realmente de qualidade para abençoar a tua vida. Toda dúvida, WhatsApp 19 981 16 80 12. E se você achou esse vídeo no YouTube, está assistindo e quer mais informação, nós vamos deixar o link aqui embaixo para que você tenha também informação sobre esse curso. Lembrando, essa aula de número 1 tem mais 3 aulas para abençoar a tua vida. Não perca as próximas aulas. Fique na paz do Senhor. Amém.